E aí galera do YouTube, beleza? Meu nome é Carlos Felipe, hoje é dia 29, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, dia 29 de abril. E para quem não me conhece, deixa eu ver aqui, posicionar a câmera aqui de novo. Para quem não me conhece, quem me conhece já sabe, mas para quem não me conhece, eu sou portador de paralisia facial. E eu demorei já algum tempo, já tem 1 ano e 11 meses. Estamos entrando agora em maio, dia 4 de maio faz 1 ano e 11 meses que eu tive esse problema e não consegui me recuperar totalmente, que é a paralisia facial. Desde o começo que eu já estava pensando, quando aconteceu esse problema comigo, eu já pensei, as pessoas começaram a perguntar, ficar perguntando a mesma coisa sempre, como que aconteceu, por que que você teve isso e tal, e eu tive que explicar sempre a mesma coisa, as mesmas coisas para as pessoas, entendeu? E eu pensei, eu vou fazer um vídeo para explicar tudo, todos os detalhes, como que aconteceu, por que que aconteceu, que é para as pessoas saberem, porque eu percebi que o que falta muito, o que tem muito, é a falta de informação. Inclusive para mim mesmo, quando aconteceu, eu não sabia por que estava acontecendo isso. É, a minha paralisia aconteceu por causa da zika. Na verdade, foi um problema foi puxando o outro. No caso, eu tive zika e aí a zika abaixou a imunidade, né? Quem teve zika sabe que isso acontece. Eu não sou médico, mas de acordo com as minhas pesquisas, depois que esse problema aconteceu comigo, eu comecei a pesquisar e comecei a descobrir, né, o que tinha acontecido, as causas, por quê e tal. E eu descobri que a zika ela baixa a imunidade. E aí eu tive zika em 2015 e aí tive alguns sintomas e tal, olhos vermelhos, a pele muito vermelha, parecia que tava, sabe, eu sou branco, quando pego o sol, fico com a pele muito vermelha, muito queimada. Então a minha pele parecia que estava queimada de sol e eu não tinha pego sol naquela época. Tanto é que eu quase não ando sem camisa. E minha pele por baixo da blusa estava muito vermelha, com pigmentos muito vermelhos. Parecia mesmo que eu tinha pego um sol muito forte, estava queimado. Só que eu não sentia dor na pele, eu sabia que eu não tinha pego sol e que aquilo não era normal. Minha pele estava muito vermelha mesmo. Parecia que eu tinha pego sol. E o fundo dos olhos também muito vermelho. O branco dos olhos estava tudo vermelho, sabe? Parecia que eu tinha fumado maconha, assim. Quem me olhava parecia, esse cara fumou e tal. E febre, muita febre também, disposição, e eu acho que isso era algum dos sintomas da zika. Então, o que que acontece? A zika, ela baixa a imunidade. Então, minha imunidade baixou e aconteceu comigo, apareceu em mim um vírus que eu não sabia que tinha, que se chama herpes zoster. O que é o herpes zoster? O herpes zoster, ele é uma variação do vírus da catapora, a catapora que se chama varicela. Então, quando a criança tem a catapora ela se cura, né, entre aspas, ela seca, desaparece, e aí tá, a criança vive a vida normal, tal. Só que o vírus, ele se aloja no sistema nervoso central, que eu já assisti uma reportagem de um médico falando que ele se aloja próximo à coluna, que no caso seria o sistema nervoso central. Ele pode percorrer o corpo inteiro através do sistema nervoso. E depois de anos, assim, vários anos, a criança cresce e tal, e e o vírus aparece. Ele é um vírus oportunista. No caso, ele apareceu por causa da queda de imunidade que a Zika causou. E ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele, no rosto, na perna, na costela, no braço, qualquer lugar.
Os antigos, as pessoas antigas já ouviram falar de cobreiro. Cobreiro nada mais é do que o herpes zoster. Ele se chama cobreiro porque ele percorre o caminho certo o certinho do nervo. Ele vai eclodindo na pele e vai fazendo voltinhas, ele vai aparecendo, as feridinhas vão aparecendo uma do lado da outra. E elas vão, parece que são desenhadas, sabe? Parece que são desenhos de feridinhas aparecendo na pele da pessoa, mas na verdade ela vai surgindo do nervo, vai fazendo caminhos e parece mesmo que passou um bicho por ali e deixou um rastro, entendeu? Por isso que as pessoas dizem que é cobreiro, mas na verdade é o herpes zoster. E em mim apareceu dentro do ouvido esquerdo, e atingiu um nervo facial, que é um nervo que sai de dentro do cérebro e se passa por dentro do ouvido e se enraiza aqui para o rosto, dando os movimentos, né? Ele passa por aqui e se espalha por aqui, assim, eu acho que é o chamado nervo trigêmeo, que ele se espalha aqui no nervo para dar os movimentos da sobrancelha, das expressões em geral, né? E no meu caso, eu tive o herpes zoster apareceu dentro do meu ouvido e atingiu o nervo, causando a interrupção da comunicação do cérebro com o restante do rosto. E eu lembro que eu estava almoçando, minha mãe estava aqui em casa, foi no feriado de Corpus Christi. Eu estava almoçando aqui com a minha mãe, estava normal, estava só sentindo muita dor de ouvido, fiquei sentindo muita dor. E eu não sabia por quê, não conseguia, não identificava por quê. Foi num período de frio, estava num frio, a temperatura estava muito baixa, num período de tempo fechado, chuvoso e tal. E eu achei que fosse por causa disso, por causa do tempo, a dor de ouvido. E aí, de tanto eu colocar o dedo para amenizar um pouco a dor, eu ficava mexendo, né, colocando o dedo e tal. E eu achei que as feridinhas que começaram a aparecer dentro da minha orelha fosse por causa disso, de tanto eu colocar o dedo por causa da dor. E eu não liguei, nossa, tá doendo muito, eu não posso mais botar o dedo porque as feridas doem muito. Até só um simples vento já faz doer, sabe? É muito incômodo mesmo, dói muito. Lembrei que minha mãe estava aqui em casa e estava almoçando e a gente estava assistindo televisão e almoçando. Eu falei para ela, mãe, eu tô sentindo minha língua e meu maxilar dormente, como se estivesse anestesiado essa parte aqui e a língua tivesse anestesiada, né? Eu falei, mãe, eu tô sentindo meu maxilar e minha língua dormente. Ela já sabia que eu tava com o ouvido dolorido, tava com as feridinhas aparecendo e tal. Eu falei, eu tô sentindo meu maxilar e minha língua dormente. Daí ela tava se preparando já para ir para casa dela, para ir embora e tal. E ela falou, ó, termina de almoçar e se você quiser, eu vou até um posto médico contigo para ver isso aí. Eu falei, tá bom. A gente terminou de almoçar, ela se arrumou e aí no caminho ela foi embora para casa dela e eu fui junto com ela para ir até um posto médico. No caminho ela foi comigo até o posto e aí no caso foi na UPA, eu moro aqui em Jacarepaguá, fui na UPA da Taquara e eu fui atendido, a médica chegou, eu fiquei esperando lá, chegou minha vez e a médica perguntou o que está acontecendo. Aí eu expliquei pra ela, tava com dor de ouvido e tal, que tinha aparecido as feridas na orelha e que tava sentindo o maxilar e a língua dormente e tal. Ela nem avaliou, só perguntou, nem não colocou a mão em mim, não procurou saber o que que era, só passou um antibiótico e o antifebril. E aí eu tomei, naquele mesmo dia eu tomei os dois remédios que ela passou, fui embora para casa. Minha mãe foi embora para casa dela e eu voltei para minha casa. Tá, tomei o remédio, passou o dia, eu dormi. No dia seguinte já amanheci com um lado do rosto paralisado. Não conseguia movimentar nada. Hoje em dia eu já consigo ter esse movimento aqui, ó. Mas nem isso eu fazia. O olho eu já consigo piscar, graças a Deus, já consigo fechar, dormir bem. Mas antes eu não conseguia piscar o olho. Eu tinha que colocar a mão, eu andava na rua, se batesse um vento com poeira, sujeira, entrava tudo, o olho ficava ressecado. Eu tinha que ficar pingando colírio, porque o olho, se ficar aberto durante muito tempo, a gente tem movimento de piscar,
gente não sabe, a gente não para refletir sobre isso, mas é simples piscar de olhos é para lubrificar o globo ocular. Então, se você ficar com o olho aberto durante muito tempo, o globo ocular resseca. E se ressecar pode causar cegueira. E eu tive sorte porque o herpes também não entrou, porque ele pode dar atrás do olho também. Ele pode se espalhar e dar atrás do olho. E aí eu amanheci com o lado do rosto paralisado. E daí imediatamente eu olhei, eu acordei e fui lavar o rosto. Daí eu olhei no espelho e eu vi que eu não conseguia mexer um lado do rosto. E aí eu imediatamente eu pensei, eu me lembrei logo de uma amiga minha que já tinha tido paralisia facial. Eu pensei, nossa, eu tô com paralisia facial. E aí eu liguei para minha mãe e eu falei, mãe, eu acho que eu tô com paralisia facial. Eu não consigo mexer um lado do meu rosto. Aí ela falou, então não sei o que eu vou fazer, vai ao médico, volta lá no hospital que você foi atendido e relata isso, procura saber sobre isso. Eu falei, tá. Só que eu não entrei em desespero, eu não, como muita gente pensa, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer e tal. Não, eu fiquei tranquilo. E aí eu sabia que eu estava com paralisia facial, só que no mesmo dia, aqui perto de casa tem um hospital grande mesmo, e que é o Rafael de Paula. E aí eu fui lá, aí falei lá pra moça que me atendeu, falei, ó, ela viu, né, percebeu pelo meu jeito de falar que eu não estava normal. Eu falei, eu tô com paralisia facial, eu não sei o que que tá acontecendo, eu amanheci desse jeito. E aí ela falou, ó, aqui a gente não tem atendimento para o seu caso, para o seu endereço, no caso eu passei meu endereço para ela. E ela falou, aqui a gente não tem atendimento para você, mas eu te indico um outro hospital, eu posso ver para você, eu vou te indicar um outro hospital, mas eu posso falar com um médico aqui, tem um médico aqui de plantão, e eu posso ver se ele pode fazer alguma coisa por você, ver se ele pode dar uma orientação. Você aguarda só um instantinho. Eu falei, beleza, esperei. Ela foi lá, chamou o médico. Daí veio o médico, me chamou no corredor mesmo, perguntou o que estava acontecendo comigo. E eu expliquei tudo o que tinha acontecido e tal. E aí ele pediu para olhar meu ouvido. Aí eu mostrei, ele olhou e disse, isso é herpes zoster. Chega aqui um instantinho. Aí me chamou numa outra sala, me mostrou minha orelha para um outro médico que estava sentado atendendo outro paciente. Ele perguntou, o que que você acha que é isso? Aí o outro médico disse, isso é herpes zoster. Aí ele, herpes zoster, que é paralisia facial causada pelo herpes zoster. Aí me indicou um outro hospital no centro da cidade, que eu não estou lembrado agora, aquele hospital que tem, não sei se é Miguel Couto, não sei o nome do hospital, que tem ali perto do Campo de Marte, no Campo de Santana, não sei, ali no centro. Eu sou péssimo para decorar nomes. E me disse, ó, vai lá que lá tem suporte, tem recurso para te atender, no caso, né? E eu falei, beleza, eu fui para casa, e depois eu falei com a minha mãe e tal. A gente foi na emergência, meu primo me levou lá na emergência. E aí o médico da emergência, da neurologia, confirmou herpes zoster, quer dizer, paralisia facial causada pelo herpes zoster. Daí ele disse, ó, me passou a ciclovir, ele disse, ó, você vai ter que tomar remédio e você vai ter que tomar esse remédio. O herpes zoster ele tem jeito, ele não tem cura. No caso, o herpes zoster ele não tem cura, mas ele pode ser controlado. Me passou um remédio para controlar o herpes, né, as feridas, para ele não continuar se espalhando. Mas a paralisia, ele falou para mim, mas a paralisia facial você vai ter que ter muita paciência, porque não tem remédio, só mesmo a fisioterapia. E eu saí de lá, nossa, mas eu fiquei muito incomodado porque a dor que eu sentia no ouvido era muito forte. E assim, não é uma dor constante, é um incômodo constante, mas só que tem horas que a dor se intensifica, mas de uma maneira que não tem o que fazer, sabe? Mas dói muito mesmo. Só quem sente, só quem já teve sabe como é. E eu tava com uma dor muito, ele falou, e me passou a ciclovir. Eu tomei durante, eu acho que foi durante 8 ou 10 dias que eu tomei
o herpes zoster secou, só que a paralisia eu tive que fazer fisioterapia. E como eu tive acompanhamento pelo SUS, não, acho que não era muito legal. Eu fiz até, tive até paguei até algumas sessões de fisioterapia, fiz acupuntura também. A acupuntura me ajudou bastante, porque eu acho que esses movimentos que eu tenho hoje foi devido à acupuntura, porque pelo tratamento que eu tive pelo SUS é muito fraco, porque pelo particular, no particular tem são vários eu acho que é um tratamento mais abrangente, porque tem, além da massagem, das massagens, dos exercícios, tem também a crioestimulação, que é o tratamento com gelo e o infravermelho, que também eu acho que me ajuda, além da corrente elétrica também, que são os TENS que colocam aqui, botaram dois eletrodos aqui na testa, um na testa e o outro na bochecha, para poder estimular o nervo a voltar a funcionar. Alguns médicos dizem que isso não é necessário, que isso não é recomendável, mas eu tive esse tipo de tratamento. E pelo SUS era só massagem, sabe? E me mandaram para Olaria. Era uma distância muito longa, daqui de Jacarepaguá para Olaria são 2 horas de viagem. Então eu tinha que deixar de trabalhar nesse dia para poder ir para fisioterapia. E eu saía de casa, levava 2 horas de viagem, chegava lá, ficava um tempão esperando para o médico chegar e fazia assim, pronto, tá liberado. Então aquilo foi me cansando, entendeu? E aí, acho que foi na segunda avaliação que eu tive com a médica perguntou aí como é que tá a evolução. Eu falei, ó, para ser sincero, não tô notando evolução nenhuma. E ela perguntou, você quer alta? Eu falei, quero. Eu prefiro alta e que aí eu posso correr com as próprias pernas, pagar tratamento particular, fazer acupuntura e não sei o que eu faço. Se for possível, se for preciso, até posso até recorrer à cirurgia. Mas já tem 1 ano e 11 meses já que eu tô assim e ainda não voltei completamente. Entendeu? Eu não mexo a sobrancelha, não levanta. Tem gente que pensa que eu tô de sacanagem, brincadeira, mas realmente eu não consigo movimentar. Eu tenho sensibilidade, eu sinto a pele, eu sinto o toque na pele, mas eu só não consigo movimentar. Levantar a sobrancelha, ó. Até que esse movimento aqui eu consigo fazer, mas levantar a sobrancelha não consigo. E para sorrir, o meu sorriso também está diferente, ó. Está torto, fica feio. Eu até parei de postar fotos na internet, tirar selfies, por causa do sorriso que fica muito estranho, muito feio, ó. Esse lado aqui, ó, agora esse aqui, ó, não, sabe? Fica muito estranho. Para sorrir, ó, sorriso fica torto. Então, assim, comecei a ficar com vergonha de tirar foto e tal. Eu sei que tem gente que fala, deixa de bobeira e tal. Mas é um incômodo que eu tenho, entendeu? O olho às vezes ainda incomoda um pouquinho porque ele resseca. Ainda tem um pouquinho de incômodo. De vez em quando eu tenho que pingar colírio no olho pra, pra, pra não incomodar tanto, mas às vezes incomoda. E aí eu faço massagem e tal, às vezes de manhã cedo, eu acordo tá meio contraído assim. Aí eu tenho que massagear, entendeu? Pra poder relaxar e ficar igual. Até que agora, esteticamente, não está tão feio assim. Mas no começo estava muito, entendeu? E para quem não me conhece, eu sou ator. E quando eu resolvi ingressar nessa vida de ator e tal, na adolescência, e eu já fiz muitas peças de teatro e tal. Estou trabalhando agora, trabalho já há 5 anos fazendo figuração em filme, comercial, em novela. E é constante, as gravações são direto assim. E em 2015 eu estava com uma peça em cartaz. Eu estava me apresentando com um grupo de Duque de Caxias, uma peça infantil. E foi logo durante a apresentação, não foi durante a apresentação, mas foi no período que eu estava em cartaz com essa peça que aconteceu a paralisia. E no caso a minha diretora, que na época era a Érica, né? Aproveitar até mandar um beijo para ela. A Érica Filadélfia, ela falou, Carlos, continua. Eu falei, cara, eu não vou conseguir dar o texto, porque
eu não estava conseguindo falar, sabe? Minha boca estava muito torta. A paralisia, quando ela acontece, ela entorta a boca pro lado que tá bom. No caso, ela dá desse lado e a boca entorta para esse lado. Então eu tava com a minha boca muito assim. E o olho, esse olho aqui, muito arregalado. Tava horrível. Eu falei, eu não tô conseguindo falar. Tinha palavras que eu não conseguia pronunciar. Até hoje, se eu tentar falar muito rápido, quiser falar rápido, correr contra o tempo falando, eu não tem palavras que não saem, entendeu? Eu mesmo, às vezes eu gravando áudio no WhatsApp para alguém, eu paro para ouvir e eu percebo que tem palavras, sonoridades que eu tento, para mim tá tudo certo na hora que eu falo, mas depois que eu paro para ouvir eu percebo isso, eu não falei direito, realmente não dá para entender. Então, assim, se eu continuasse na peça daquele jeito, acho que as crianças iam dar risada de mim, entendeu? Não tinha nada a ver com o personagem, aquele o rosto torto, o jeito de falar torto. Então, assim, eu preferi sair. E aí ela teve que colocar um outro ator para me substituir e tal. E aí depois disso eu não fiz mais peça nenhuma. Eu tô até sentindo mais falta de voltar ao teatro. Eu acho que agora já tá até melhor, já tô conseguindo falar direito e tal. Só os movimentos ainda que me incomodam um pouco, a falta do sorriso. Eu queria. Não tô querendo ser dramático aqui, mas eu gostaria muito de ter meu sorriso de volta. Isso eu acho que só Papai do Céu pode me dar. E. E é isso, pra quem assim, para quem não sabe, a paralisia facial ela pode acontecer de várias maneiras. Tanto por um choque térmico, se você estiver dentro de um local com ar-condicionado e depois sair para um local muito quente, ou vice-versa, estar num local muito quente, entrar num local com ar-condicionado, de repente o rosto da pessoa pode paralisar. Existem vários relatos de pessoas que tiveram paralisia facial dessa maneira. Ou por problemas emocionais, por um susto que a pessoa possa ter tido de repente, e aí o rosto paralisa e entendeu? Ou pela perda de um familiar, entendeu? Ou pelo herpes zoster, que foi o meu caso, que eu acho que uma médica, eu já conversei com uma médica e ela disse que o meu caso foi é o mais grave, porque através de infecção é mais difícil voltar ao normal. Quando a pessoa tem um problema emocional, ou um choque térmico, ele volta com mais facilidade. Mas quando é por uma infecção, tem mais dificuldade, entendeu? Então, essa falta de movimento que eu tenho, eu acho que já é uma sequela. Eu não sei se vou precisar de fazer cirurgia, mas se for preciso, eu estou disposto a fazer, entendeu? Para poder ter de volta o meu rosto, meus movimentos, pelo menos o meu sorriso, que eu queria ter de volta, entendeu? Como era antes, que eu não tenho ainda. Eu não tinha o rosto assim, meu sorriso não era assim. E agora entendeu? Agora tá meio limitado esse lado de cá. Mas enfim, resolvi gravar esse vídeo porque para tirar as dúvidas das pessoas, porque é um problema que não é muito divulgado, não é muito comum e é isso, entendeu? Eu queria só divulgar para poder mostrar para as pessoas que isso acontece e um problema que aconteceu comigo inesperadamente, não estava esperando, aconteceu, assim, tirou totalmente o meu foco, me desestabilizou financeiramente, emocionalmente e psicologicamente. E tô voltando, tô aí, tô trabalhando, depois eu voltei a trabalhar, fiquei um tempo recebendo o benefício do auxílio doença pelo INSS, fiquei um tempo encostado, parado em casa, mas estou de volta. E é isso, cara. É, Divulga o vídeo, por favor, se você tem um amigo que teve esse problema, passa adiante. E é isso. Valeu? Era só isso que eu queria falar. Como que aconteceu minha paralisia facial, como que eu tive. E se tiver, eu tô tentando lembrar alguma coisa, eu acho que eu tinha mais coisa para falar, só que eu não tô lembrando agora. É o primeiro vídeo que eu faço falando de um assunto sério. E tô meio um pouco travado, não sei se vocês perceberam que eu tô meio assim, meio travado ainda, porque eu tô aqui em casa sozinho, tô falando com uma câmera, então assim, não tô falando, não tem ninguém aqui perto de mim sabe, pra dizer, é a primeira vez que realmente, é a primeira vez que eu falo com uma câmera, nunca fiz nenhum monólogo também,
Porque assim, mesmo quando você faz um monólogo, tem alguém atrás operando a câmera. Eu tô sozinho aqui em casa, eu tô falando com uma câmera, entendeu? Então assim, é louco isso. É eu mesmo, eu tô lutando contra mim mesmo, assim, nossa, que estranho isso, tô falando com um objeto. Mas eu sei que tem gente que vai ver, entendeu? E é por isso que eu tô falando. É... Então é isso, era só isso. Não estou conseguindo lembrar, tinha mais coisa que eu queria falar que eu não estou lembrando agora. Depois, se eu conseguir lembrar, eu faço outro vídeo para poder falar, tá bom? Muito obrigado pela sua, como diz o Faustão, pela sua audiência, pela sua paciência. Curtam, dá um like aí no vídeo e compartilha que você vai estar não só me ajudando a divulgar esse problema, como também é, tirando muita dúvida também do pessoal e ajudando a divulgar esse problema que também que acontece, sabe? Esclarecer para as pessoas o que é isso, entendeu? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Beijos.